Vamos começando aqui, gravar. Aula. Vamos ver aí? Siga. Nem consigo. Já que você está com Priscila, ó. Eu não vou te ouvir. Se você não pode falar, também não vou te ouvir, né? Eu acho que se ela escrever, deve aparecer, né? Acho que não aqui, né? Faz barulho. Faz barulho. Escreve aí de novo. Agora vai ser onça aqui. Escreve, minha filha. Escreve alguma coisa aí. Bateria. Escreve, minha filha. Deixa eu tentar entrar aqui. Entra aí. Talvez ela está escrevendo e não está fazendo. Você vai vendo aí, a gente vai. Quando entra, aparece mesmo que não. Não dá pra falar? Não, que não existe a página do celular. Você viu ali? Não, isso não vai entrar aqui. Um pouquinho de vai entrar pelo menos. O cara deu certinho. Esse computador maravilhoso. É a vida. Ela foi vai ficar quieta. Ela falou que é para seguir o baile. Que é o quê? Ela mandou aqui no grupo que é para seguir o baile. O quê? Seguir o baile. Seguiu o baile, não, vamos fazer, né? Olha só. Nós estávamos vendo. Nós, semana passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre cinética química. E eu estava falando para vocês que cinética química é um assunto que está muito relacionado com a nossa vida diária. Principalmente porque a vida nossa pessoal, ou seja, do nosso organismo, ela representa um movimento cinético, ou seja, envolve reações cinéticas bioquímicas. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. E tudo ao longo da nossa vida ocorre via reações químicas. Cinética é tudo. Desde o momento que a gente se alimenta até o momento que nós vamos dormir, o momento que você toma um medicamento, enfim. Nós somos um sistema reacional vivo, e que se processam reações no nosso organismo que está sob júdice algumas dessas leis que a gente está começando. Nós vimos na semana passada um pouquinho sobre o que seria uma velocidade instantânea e por que a velocidade instantânea é um pouquinho menor do que a velocidade média. Depois, vocês estão ouvindo, né? Porque eu estou me sentindo, parece que eu estou fanhoso, tanto que esse negócio está muito. Estão ouvindo bem? Parece fanhoso, né? Porque esse negócio aqui seria melhor feito. E depois a gente viu também, além das velocidades instantâneas, eu falei um pouquinho sobre como identificar essas velocidades dentro de uma reação química. Falei sobre velocidade de reação, sobre velocidade de formação, e depois eu falei sobre velocidade global de uma reação, e a diferença entre a velocidade de formação de um produto, a velocidade de consumo de um reagente e a velocidade global. E depois eu comecei a falar um pouquinho sobre ordem de reação. Ordem, falei um pouquinho sobre lei cinética, né? Ou seja, a gente tem como a gente estabelecer uma relação entre a velocidade global de uma reação e as velocidades de formação de produto e consumo de reagente, através dos coeficientes estequiométricos.
E depois dessa relação que a gente consegue estabelecer, eu falei para vocês que existe o que nós chamamos de lei de velocidade de uma reação, que depende da constante velocidade e a concentração dos reagentes. Que tem um numerinho, coeficiente, que fica acima dessas concentrações, que é chamado de ordem de reação. Ordem de reação em relação a um determinado reagente, ordem de reação em relação a outro determinado reagente, e que a somatória dele chama-se ordem de reação global. Nós veremos hoje que essa ordem de reação global ela está associada a um termo chamado de molecularidade. Número de moléculas que estão reagindo. Beleza? Para que a reação aconteça. Na semana passada eu falei apenas uma coisa, que essa reação, essa ordem de reação global, ela te indicava se uma reação era mais rápida ou não. Uma reação de primeira ordem, ela vai ser menos rápida, a velocidade dela, do que uma reação de segunda ordem, que vai ser mais rápida. Quanto maior o número, mais rápido é. Beleza? Bem, então a gente tinha, depois disso daí eu falei da lei de velocidade, eu falei, olha, a gente viu, começou a estudar sobre leis de velocidade. E eu falei para vocês sobre reações de primeira ordem. Uma reação de primeira ordem é uma reação que depende, a velocidade da reação depende da concentração de apenas uma espécie. Então aqui eu estou colocando um exemplo de velocidade de reação. Uma substância, um reagente A, está gerando um produto e a velocidade ou a equação que demonstra uma lei de primeira ordem, que viu na semana passada, essa primeira expressão aqui, ela representa, aqui não está como A, né, está como X, mas poderia ser A, deve ser um reagente qualquer, em que a velocidade global da reação, ela depende, isso aqui é uma maneira de você representar a velocidade de consumo desse X. Derivada de X pela derivada de T. Falei para vocês que essa forma de escrever está falando o seguinte: isso aqui é um delta pequeno, muito pequeno. Mas como ele é muito pequeno, não pode colocar delta. A gente usa derivada, derivada. Por um tempo muito pequeno, infinitesimamente pequenininho. Isso aqui equivale à velocidade de consumo. Esse menos aqui representa a velocidade de consumo do reagente desse X. E vai também estar estabelecido pela lei de velocidade, a constante de velocidade pela concentração do reagente. Quando a gente resolve isso, vocês não sabem hoje resolver isso. Você tem que usar uma integral, chama-se integrar essa equação aqui. Você vai obter essa equação. Essa equação é uma equação de uma reação de primeira ordem. Aí você pode, mas como eu vou saber que uma reação é de primeira ordem, eu vou usar essa equação? Não. Você primeiro pega a sua reação, você monitora os seus reagentes, pega as informações e tenta fazer o gráfico. Se você fez o gráfico e deu uma reta com essa equação, então é uma reação de primeira ordem. Se você fez o gráfico e não deu uma reta, não é uma reação de primeira ordem. Beleza? Pegou os dados da equação, da reação, montou esse gráfico, ln de x em função de tempo, isso aqui é uma equação de uma reta. Você faz um gráfico de ln de x de t, ou seja, a concentração do reagente, num determinado tempo, você faz ln de x em função de um determinado tempo. Por isso que tem os pontos aqui. Esse item aqui é o coeficiente chamado de coeficiente linear, é onde essa reta base aqui, né, do eixo, esse aqui foi o eixo x, aqui é o eixo y, então aqui no ponto do eixo y. E esse cara aqui, ele é o coeficiente angular dessa reta. Então, se eu traço uma coisa, eu consigo achar a constante de velocidade da reação de uma reação de primeira ordem. Isso eu tinha falado na aula passada. E eu falei também de o tempo de minha vida. O tempo de minha vida é o tempo que demora para que a concentração de uma espécie, a concentração inicial dela, caia pela metade. Pela metade. Olha, se eu quero achar o tempo que a concentração da espécie cai pela metade da concentração inicial, eu vou colocar aqui a metade da concentração inicial. A concentração inicial aqui por 2. E vou resolver essa equação. A hora que eu for resolver essa equação, o tempo, eu quero saber esse tempo. O tempo vai ser ln de 2 dividido por k. Ou seja, ln de 2 é uma constante. K também é constante. Ou seja, você tem que o
tempo de meia-vida de uma reação de primeira ordem é uma constante. É ln de 2 dividido por K. Uma outra forma da gente representar... Seria uma constante sempre pelo mesmo valor. Sempre o mesmo valor para a mesma temperatura reacional. Aí, veja, nós vimos que isso aqui, ó, isso aqui é uma forma de você representar essa reação de primeira ordem. Ln, pega a concentração. Isso aqui é uma outra vez. Isso aqui é uma maneira de você representar uma reação de primeira ordem. Só que isso aqui é Ln, isso aqui é Ln, existe a possibilidade de você representar essa equação dessa outra forma. Ln da concentração de ar em determinado tempo, dividido por a concentração de ar inicial, que fecha parênteses. É uma propriedade logarítmica. Isso aqui é uma subtração de um logaritmo neperiano. Subtração de logaritmos você pode representar assim, por divisão. Ln da divisão disso por isso. Por isso que está dessa forma. Igual a menos kt. Quando a gente escreve essa equação de cima dessa forma, a gente pode reescrever essa equação dessa forma aqui, ó. Ou seja, esse Ln aqui, ó. Esse Ln da concentração de A pela concentração de A0 é igual a menos Kt. Esse Ln, na verdade, ele é log da base E pela concentração de A pela concentração de A0, que é igual a menos Kt. Como que eu resolvo isso aqui? Só para lembrar, se você tem log de A na base 10, isso aqui é igual a D, esse A vai ser igual a 10 elevado a 2. Beleza? Então, como que eu vou resolver isso? O A é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a um determinado tempo dividido por A0 vai ser igual E menos Kt. Beleza? E se eu pegar, ainda posso reescrever isso aqui. A num determinado tempo é igual a A0, que é a inicial, E menos Kt. Veja, eu saio dessa forma de equação que está associada a essa, para essa aqui, ó. Ou seja, é uma outra forma só de representar a equação. A concentração de A num determinado tempo em função do tempo. Veja que tem o negativo aqui. Então, essa forma de você representar, eu vou fazer um gráfico da concentração num determinado tempo em função do tempo. Ó, concentração em função do tempo. E veja que está caindo, porque eu estou falando do reagente. Se fosse do produto, ela não teria essa queda. Ela seria ao contrário. Ela subiria. Beleza? Tudo bem? Então, aqui é uma forma de você representar a queda da concentração do reagente. Veja, eu tenho aqui a concentração inicial dele. O tempo de minha vida é o tempo em que a concentração cai pela metade. Metade, está aqui, ó. Se eu achar o tempo de minha vida, venho aqui, achei a equação, a curva, né? Bati aqui na curva, vou achar o tempo. Aqui é o tempo, o primeiro tempo de minha vida. Então, eu posso ter um segundo tempo de minha vida, que é metade da onde eu estou aqui. Metade, aqui, ó. É o segundo tempo de minha vida. Venho aqui, acho a curva novamente, acho aqui, ó, segundo tempo de minha vida. Se eu quero o terceiro, é a metade disso. É aqui, ó. Vou achar aqui a curva, aqui eu vou ter o terceiro tempo de minha vida. Não, mas por que eu preciso de tantos esses tempos de minha vida? Os tempos de minha vida são observados pelas empresas porque elas sabem que, a partir desse momento, eu tenho só metade. Aí eu tenho metade da metade. Aí eu tenho metade da metade da metade. Você está acabando o reagente. Isso é sério. E se você deixa o reagente acabar, você pode ter um problema na caldeira, por exemplo, da fibra. Uma caldeira é cara. Então ele tem que saber como que ele vai adicionar mais reagente na caldeira. Entendeu? É importante essa informação. Bem, isso a gente falou
na semana passada. Só a gente fazendo, lembrando. Aqui, eu só estou querendo mostrar um negócio para vocês. Ainda eu estou levando em consideração uma reação de primeira ordem, com uma representação de forma exponencial que eu mostrei aqui do lado para vocês, né, uma queda. Mas veja, eu tenho duas quedas. Aqui não está mostrando muito bem para vocês. Eu tenho duas quedas. Eu tenho essa queda, essa aqui que eu estou colocando em azul, e eu tenho essa outra queda. É só para mostrar para vocês o seguinte. A lei de velocidade depende de uma constante de velocidade. Quanto maior a constante de velocidade, quanto maior esse valor, maior esse valor. Concorda? Então, quanto maior for a constante de velocidade, maior vai ser a velocidade da reação. Beleza? E aqui eu estou tentando mostrar para vocês. Ó, uma constante de velocidade pequena, uma constante de velocidade grande. Se a grande é a velocidade de consumo, está caindo. Seria a velocidade de consumo de um reagente. Quanto maior a constante de velocidade, maior a velocidade da reação. Então, se aqui está caindo, deve ser de um reagente. Quanto maior a constante de velocidade, maior a velocidade de reação, mais rápido vai ser consumido o reagente. Beleza? Então, aqui a queda da concentração do reagente é mais lento porque a constante de velocidade é pequena em relação a esse aqui. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou dar um exemplo para você. Como usar isso? Vou falar para vocês, olha. Mas usa para que isso? Isso aqui é um espectro. Toda substância tem uma marca química dela. Uma característica química dela. Você pode usar várias metodologias para tentar identificar essa característica química espectroscópica dela. Lembra que na semestre passado eu falei um pouquinho sobre radiação luminosa para vocês. Ou seja, quando eu falo espectroscopicamente a matéria, é como que ela interage com a luz. Isso aqui é um espectro de fluorescência, ou seja, eu injeto luz na molécula, a molécula absorve, vai para um nível de maior energia, e depois ela pode cair, ela volta, vai para um nível excitado, quando ela volta, ela emite luz. Quando ela quer precisar fundamental. Essa luz que ela vai emitir é chamada de fluorescência. Beleza? Então, eu estou medindo fluorescência. Estou medindo fluorescência aqui. Eu acho que não coloquei, mas é da albumina. A albumina é uma proteína que a gente tem no nosso organismo. Uma proteína que tem maior quantidade no seu sistema circulatório. Qual é o objetivo aqui? Eu vou colocar uma substância junto com a albumina, em que a gente quer monitorar se essa substância causa um processo de fotodegradação à substância. Porque é uma substância, eu quero saber se essa substância absorve luz, a energia da luz, gera espécie citotóxica, fotodegradar a albumina. Aí eu vou monitorar a albumina. Então, veja bem, à medida que eu irradio, que eu vou iluminando, claro que você também irradia sem a substância, para ver se a albumina vai ser degradada. Em geral, ela também sofre o processo de degradação. Muito mais lentamente. Sem essa outra substância que eu estou colocando. Então, só para vocês entenderem. Não tem só a albumina aqui e luz. É a albumina, uma outra substância, que a gente chama de fotossensibilizador, e mais luz. Fotossensibilizador. Beleza? Esse fotossensibilizador absorve luz, transfere energia para a molécula de oxigênio, seja a espécie citotóxica de oxigênio, e vão degradar a albumina. E eu estou monitorando aqui a albumina. À medida que eu vou aumentando a irradiação, vai caindo o sinal. Percebe? Aí o que eu pego? Vamos supor que eu pego aqui nesse ponto aqui. Ó. Aí eu vou medir a fluorescência. Aqui, 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 aqui. É um jeito. Eu poderia achar a área abaixo desse espectro, de todos. Mas o jeito mais fácil, eu fixo um determinado comprimento de onda, fixo aqui o comprimento de onda, e meço a intensidade aqui, ou seja, pego todas as intensidades. Aí eu vou usar essa equação aqui. Ó. Essa equação, esse valor aqui, ó, esse primeiro valor aqui, A0, a gente pode usar a fluorescência inicial.
A fluorescência inicial é essa aqui, ó. Antes, deixa eu fazer maior, porque senão ela não vai enxergar. A fluorescência inicial, aqui, ó. Aqui, ó, esse ponto. Antes de começar o processo de radiação. Tempo zero. Aqui é o tempo zero. Beleza? E aqui em cima, eu vou, à medida de 6 minutos, vou pegar esse segundo ponto. Esse segundo ponto eu vou colocar aqui, ó. FT. Seria, por exemplo, no tempo 6 minutos. Aí eu faço essa conta, eu sei o tempo, que é 6 minutos, vou achar um valor, né? Vou fazer uma conta, ele vai fazer uma conta, ele vai achar um valor de constante. Beleza? Ele vai achar um valor. Ele vai achar pontos. Eu vou fazer um gráfico disso em função do tempo. Ele vai desenhando um ponto, vai ficar uma reta, eu vou achar o coeficiente angular para achar esse valor aqui. Então, veja. Aqui eu tenho um gráfico como esse, que eu estou falando para vocês, de Ln de F por F0 em função do tempo. Por que eu tenho dois gráficos? Porque eu estou comparando duas substâncias. Eu quero saber qual que é a mais eficiente das substâncias para fotodegradar a albumina. Beleza? Aqui eu estou usando uma substância que está sendo identificada como INTTP. Aqui eu tenho uma outra substância que chama-se fotofiltro. São substâncias que são usadas. Essa aqui é um fármaco. Essa não, essa aqui está sendo estudada. Essa é usada para poder ser utilizada para tratamento de câncer, via luz. Câncer de pele, por exemplo. Beleza? Aí o que acontece? Começa a fazer igual eu mostrei aqui para vocês. Tira todos esses valores, aplico. Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa aqui. Aplico. Priscila, escreve aí se você está enxergando. Aplico, pego esses valores, conta e faço gráfico. Isso pelo tempo. Aí eu vou meter isso aqui. Para cada um daqueles gráficos, aqueles perfis, cada um daqueles gráficos, em que eu mostrei um ponto lá no máximo, cada um daqueles pontos vai gerar um ponto aqui, ó. E por que eu tenho vários? Porque eu variei a concentração da espécie que eu misturei com albumina. Então, para cada concentração do fotossensibilizador, para cada uma, eu vou ter um gráfico. E a albumina está na concentração fixa. E eu fiz esse experimento com essa substância do fotofiltro e com esse CTP. O que a gente faz? Veja, isso daqui são para concentrações diferentes. Eu acho a constante de velocidade pelo coeficiente angular. Então, eu vou achar uma constante de velocidade para essa concentração, para essa concentração, para essa concentração e para essa concentração. Essa constante de velocidade aqui do branco é muito maior do que essa. Por quê? Porque o coeficiente angular, ou seja, a inclinação é muito mais negativa. Ou seja, à medida que o gráfico está fazendo isso aqui, ó, ele está aumentando a velocidade. Se fosse o contrário, se eu saísse daqui e eu fizesse isso daqui, ó, para cima, eu estou diminuindo a velocidade. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou começando aqui. À medida que o gráfico faz isso aqui, ó, eu estou aumentando a velocidade. Aumentando. Cada um desses valores aqui da inclinação me dá um valor de constante de velocidade. Aí eu vou fazer um gráfico como esse. Constante, valor da constante de velocidade em função da concentração do fotossensibilizador. Veja, cada um desses gráficos me dá um valor de constante para cada uma dessas concentrações. Para a substância A, para a substância B. Aí eu venho, faço um gráfico como esse. Constante de velocidade em função da concentração do fotossensibilizador. E pego os pontos, os valores das constantes, aqui. Veja, você consegue comparar uma substância com a outra. Você vai ver que essa substância, que é o fotofiltro, que está marcado aqui em branco,
a partir mais ou menos dessa concentração, você vê que o branco acaba tendo constante de velocidade. Fixa aqui, ó. O branco acaba tendo valores de constantes de velocidade menor do que o verdinho. Então, eu sei que a partir de determinada concentração, a substância verdinha, que é o NTTP, vai ser mais eficiente do que o fotofluido. Percebe? Então, eu estou falando de cinética, e através da cinética eu consigo identificar se uma substância é mais reativa ou não. Beleza? Só isso aqui é só como exemplo. Para vocês, um exemplo real. Isso aqui, tá? E vocês vão fazer isso no laboratório, façam seguramente. Em laboratórios aqui de se utiliza em laboratório. Sempre eles trabalham com cinética. Reações de segunda ordem. O que é uma reação de segunda ordem, né? Reações de segunda ordem. Deixa eu só fazer um trem aqui. Eu quero ver se depois. Estou achando que isso aqui. Minuto aí, meu filho. Aguenta firme. Eu quero colocar para carregar aqui para ver se é isso. Peraí. Então, reações de segunda ordem. Primeiro, reações de segunda ordem são reações cujo o coeficiente estequiométrico, a ordem da reação global é igual a 2. Beleza? Bem, como você fala, isso aqui é uma reação de segunda ordem. Uma reação de segunda ordem é uma reação que você pode ter isso aqui, olha. Uma lei de velocidade depende de uma constante de velocidade vezes a concentração de uma espécie elevado a 1 e uma outra espécie elevado a 1, e a somatória de 1 mais 1 é igual a 2. Então, se eu tivesse aqui, velocidade é igual. Vou botar aqui, não enxerga. Peraí. Se eu tivesse aqui, velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração de x vezes a concentração de A. Ou velocidade é igual a constante da concentração de x elevado ao quadrado. Ambas são reações de segunda ordem. Ambas. Aqui 1 mais 1 vai ser 2 e aqui já são 2. Ah, por que aqui está assim? Porque ele já colocou elevado ao quadrado. Ele poderia colocar isso aqui. Beleza? Seria a mesma coisa. 1 mais 1, 2, 1 mais 1. Beleza? Por isso que está dessas formas. Bem, quando eu tenho essa situação novamente, veja, eu tenho uma reação. Tem um erro ali que eu já corrigi. Eu tenho uma reação que está aqui 2x elevado ao produto. Se essa reação for uma reação elementar, o que é uma reação elementar? Ela acontece, ou seja, ela vai acontecer do jeito que está aparecendo aqui, ela não vai formar intermediários. Não vai formar intermediários significa que ela não vai ter subetapas. Beleza? Ela vai acontecer do jeito que está aqui, não tem subetapas. Pois bem, se eu quero mostrar a velocidade de consumo disso aqui, de consumo, seria escrito dessa forma aqui, de consumo. Mas aqui eu não estou mostrando a velocidade de consumo, estou falando de velocidade global. Velocidade global eu preciso usar o coeficiente secundário. Beleza? E aí faltou ter aqui um 1 dividido por 2 aqui, ó. Tem que ter esse 1 dividido por 2 aqui. Beleza? Então, essa equação aqui, menos 1 dividido por 2 dx dt, isso tudo é a velocidade global da reação. Beleza? Essa velocidade global da reação, ela é igual a constante de velocidade, que eu já falei, a lei de velocidade, vezes a concentração dos reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico
desde que seja uma reação elementar. Então, essa reação é elementar, porque ela é igual a 2. Beleza? Que o coeficiente C quadrado é 2. Isso aqui é uma reação de segunda ordem. Para a gente resolver essa equação, usa-se integral. Quando você usa a integral, você vai obter essa equação aqui. Essa equação é diferente da outra. Diferente. A outra tinha ln, não tem nada de ln. É 1 dividido pelo x, ou seja, da concentração do reagente em função do tempo. Aqui é uma constante, 1 dividido pela concentração inicial. Mais, se tivesse menos, a reta seria ou seja, decrescente. Aqui é mais, ela é crescente. Ou seja, a reta vai assim, ó. E vezes tempo. Aqui é o coeficiente angular, aqui é o coeficiente linear. Então, aqui, ó. Aqui, o valor, esse ponto vai equivaler a 1 dividido pela concentração inicial. E o coeficiente de inclinação da reta é o coeficiente angular, que é representado pela constante de velocidade K. Como que eu vou saber se uma reação é de primeira ou segunda ordem? Tem que fazer a reação, tem que monitorar a reação química, fazer o gráfico e ver. Fez de primeira ordem, deu reta? É de primeira ordem. Faz de segunda. Você vai ver que ela não vai ser de segunda, ela não vai dar uma reta, ela vai dar uma curva. Aí você não pode falar que é de segunda. Beleza? Só assim para você saber se é ou se não é. Tempo de meia-vida. Quando... Aqui, já está aqui. Tempo de meia-vida. Novamente, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração caia pela metade. Pela metade, eu vou colocar aqui, ó, concentração de X dividido por 2. A concentração inicial, né? Então, eu tenho 1 dividido pela concentração de X inicial dividido por 2. 1 dividido pela metade da concentração inicial. Isso aqui é o que equivale ao tempo de minha vida, que é o teste aqui. Ó. Eu vou resolver essa equação. Quando eu resolver essa equação aqui, eu vou achar o tempo necessário para que a concentração inicial caia pela metade. Pela metade. E a equação que você vai encontrar é essa aqui, ó. Para você achar esse tempo de minha vida, você vai ter que fazer a conta 1 dividido pela constante de velocidade vezes a concentração inicial. Veja, comparar aqui, ó. Quando você está trabalhando com uma reação de primeira ordem, o tempo de minha vida, ele é uma constante que ele só depende de ln de 2 para a constante de velocidade. Quando você está trabalhando com uma reação de segunda ordem, você vai depender da constante e da concentração inicial. A concentração inicial pode mudar, dependendo da reação. Então, você tem, para uma reação de primeira ordem, o tempo de minha vida, ele é determinado por ln de 2 dividido pela constante de velocidade. Numa reação de segunda ordem, você tem o tempo de meia-vida sendo determinado por 1 dividido pela constante de velocidade e a concentração de ar e a concentração do reagente inicial. Beleza? Diferente. E aqui, essa figura é só para mostrar para vocês. Eu tinha mostrado para vocês aqui uma figura em que eu mostrava uma diferença entre uma reação que tem um K pequeno e um K grande. Mas aqui é uma reação de primeira ordem. Só para mostrar, quem tem constante de velocidade maior vai ter uma velocidade maior, e aí, se a velocidade é maior, a decomposição, o consumo do reagente é maior, mais rápido. Então, o gráfico ele vai cair mais rapidamente. Mas eu não falei para vocês, eu só falei para vocês que uma reação de primeira ordem ela é mais lenta que de segunda ordem. Eu preciso mostrar. Aqui eu estou mostrando isso. Uma reação. Aqui eu tenho uma reação de primeira ordem,
Aqui embaixo, eu tenho uma reação de segunda ordem. As reações são essas. A diferença é que eu tenho 2 aqui. Veja, o tempo de minha vida para uma reação de primeira ordem, 50 segundos. Para a segunda ordem, 25 segundos. Veja, um tempo menor. Por quê? Porque a velocidade é maior. Quando eu faço o gráfico da concentração em função do tempo, veja que esse gráfico aqui, ó, que eu estou colocando aqui em vermelho, ele é uma queda da concentração do reagente de uma reação de primeira ordem. Tá aqui, ó. De primeira ordem, por favor. Enquanto que a segunda, que está aqui em preto, ela é uma reação de segunda ordem. Veja, se eu pegar 75 segundos, eu vou atingir primeiro a reação de segunda ordem do que a de primeira ordem. Ah, mas por que isso? Porque a reação de segunda ordem ela é mais rápida. Então você vê que ela cai mais, ó, o valor da concentração, mais rapidamente. Compreenderam aí? Tudo bem? Muito bem. Para terminar, eu preciso falar para vocês mais 2 coisas. Uma delas é sobre mecanismo de reação e a outra é sobre parâmetros que influenciam sobre a velocidade de uma reação. Falando sobre mecanismo. Eu tenho aqui um exemplo de uma reação química. Ozônio decompõe-se em oxigênio. Essa forma de representar a reação química não fala para a gente como que a reação se processa. Quais são as etapas que a reação química se processa? Não fala, ela não diz para você. Então, essa forma de você mostrar uma reação química, ela não está falando nada sobre o mecanismo de uma reação. O que é um mecanismo reacional? O mecanismo reacional demonstra quais são as etapas pelas quais uma reação passa para poder chegar na formação do produto. Isso aqui que nós estamos vendo é uma reação global da somatória de um conjunto de reações pelas quais um reagente passa para formar um produto. Tudo bem? Aqui, veja, outra coisa. Tudo bem, mas como que eu desenho, como eu proponho o mecanismo? Pela tua experiência, você vai estudar a reação química, você lê, você, se for uma reação nova, porque não tem na literatura, você vai tentar identificar os produtos que estão sendo gerados para poder propor mecanismos. Você, ao propor mecanismo, você propõe etapas pelas quais a reação passa. Essas etapas que você está admitindo que a reação está passando, essas etapas são chamadas de etapas em que as reações são reações elementares. Aqui eu tenho proposta de que a reação de decomposição do ozônio passa por 2 etapas. Essas 2 etapas. E essas 2 etapas são etapas de reações elementares. Falar que são reações elementares significa essa primeira reação ela vai acontecer dessa forma, ela não é uma reação global que está se passando outras reações, não, é isso aqui. E essa segunda também é uma reação elementar, ela acontece do jeito que está aqui. Terceira situação. Veja, dá uma olhadinha nessas etapas e verifique se nós formos somar essas 2 etapas, ela precisa dar essa reação aqui em cima. Porque senão, primeira coisa, eu estou propondo um mecanismo que não está e não consegue me demonstrar como que essa reação acontece. Então, veja, se nós somar significa eu vou somar o lado dos reagentes e vou somar o lado dos produtos. Só que eu tenho que verificar se eu consigo eliminar algum dessas substâncias. Como que eu elimino? Em cruz. Em cruz, olhando entre as espécies que estão do lado esquerdo da seta e as espécies que estão do lado direito. Então, se eu tenho, por exemplo, esse O gasoso aqui, do lado esquerdo da seta, e do lado direito da seta também tem um O, eu posso cortar. Então, eu posso cortar aqui, ó. Beleza?
Eu tenho O3 aqui. Eu tenho O3 do outro lado da seta? Não tenho. Eu tenho O2 do lado aqui direito. Do lado esquerdo eu tenho O2? Não tenho. Então eu vou somar. O3 com mais O3 são 2 O3. O2 com 2 O2, 3 O2. Perceba que a somatória está batendo aqui. Beleza? Bem, outra questão. Perceba que eu eliminei uma espécie aqui nessas duas etapas. Toda vez que uma espécie, veja que são etapas que estou falando que a reação aconteça. Mas nessa etapa, essas etapas, eu estou gerando uma espécie e consumindo ela numa outra etapa. Gero numa etapa, consumo numa outra etapa. Essa espécie é chamada de intermediária. Então, intermediários são as espécies, são gerais e são consumidas. E que não vai aparecer na reação global. Então, você vai saber se o que você tem das etapas que estão sendo propostas, se é um intermediário ou não, se é o somar a reação as etapas, né? Se é o somar as etapas, você vai verificar que existem espécies que não estão na reação global. Se ela não está, ela é um intermediário. Tudo bem? Muito bem. Uma outra questão a ser abordada. Eu já falei a respeito. Isso aqui é só um reforço para vocês. Que o ensino médio, eles mostram esse exemplo para definir a lei de velocidade de uma reação. Eu falei na aula passada. Você tem um exemplo de uma reação química. Teórica. Coeficiente estequiométrico. Aqui está a letrinha que representa o reagente A. Coeficiente estequiométrico, o reagente B. A lei de velocidade. Constante de velocidade pela concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E isso só é válido quando você tem equações elementares. Se não for reação elementar, né? Se não for reação elementar, a reação não se processa do jeito que está aparecendo aqui para vocês. Ela vai se processar sob outras formas que não é essa que você vai apresentar. Se ela não for reação elementar, eu não posso colocar esse A aqui nem esse B. Beleza? Eu tenho que encontrar. Se ela for elementar, beleza, eu posso usar o coeficiente estequiométrico. Isso precisa ser falado para os alunos no ensino médio. Porque quando se mostra isso aqui, se mostra desse jeito, e não fala isso. Aí o cara vai, sei lá, vai virar um engenheiro, vai fazer um curso de engenharia mecânica, ele começa a falar em química geral, a cinética, o cara, mas não é que está errado, só faltou uma informação para vocês. Aquilo lá é verdade desde que seja uma reação elementar. Beleza? Continuando. E por que aparece esse negócio aqui? Porque você define mecanismo, definindo etapas pela qual a sua reação passa, e essas etapas precisam ser de reações elementares. Beleza? Então, esse modelo eu conseguia entender. De reações elementares? A definição das etapas. Etapas. Tá. Essas etapas, isso aqui a gente propõe. Com base no seu conhecimento. Ou na característica do elemento. Na característica do elemento, você está acompanhando a reação. Você faz um estudo bibliográfico, e você vai supor que a reação que você está monitorando é essa aqui. Você tem conhecimento, é essa reação que está acontecendo, você vai propor um mecanismo de como a reação está acontecendo. É tentativa e erro? Já vamos ver. É tentativa e erro. Aí, falando da molecularidade, antes de... Porque a gente vai fazer conta, para entrar nisso que você falou. Como que eu vou descobrir, então, se o mecanismo que eu estou propondo, ele pode ser considerado como passível de estar acontecendo. Eu não falei isso, né? Quando você pode propor, mas não falei como você vê se é possível ou não. Mas a gente vai fazer conta. Antes disso, eu preciso conceituar isso aqui, olha. O que é molecularidade? E o que é complexidade? Veja, eu tenho os reagentes. O meu reagente AB e o meu reagente XY. Para que uma reação aconteça, ela precisa de duas coisas importantes. Ela precisa acontecer numa direção adequada. A segunda, numa
situação energética adequada. Eu vou ver isso aqui para frente, já estou adiantando. Para que uma reação ocorra, ela tem que acontecer sobre um direcionamento adequado. A segunda coisa, sobre uma quantidade ou uma situação energética adequada. Se elas acontecerem, vocês vão entender um pouquinho já lá para frente, que essa situação energética adequada e essa situação de direcionamento adequado, vocês já vão entender. Se isso estiver sendo válido, ou seja, está acontecendo no direcionamento adequado e com a quantidade de energia suficiente, elas, ao se chocarem, elas se chocam, elas vencem uma barreira energética porque a reação química está se processando com uma quantidade suficiente de energia, então ela vai vencer uma barreira energética. E o choque aconteceu das moléculas de tal maneira que a reação possa acontecer. Significa o seguinte, você vê que elas estão se chocando dessa forma. A batendo no X, B batendo no Y. Se eu trocar, a reação não acontece. Beleza? Essa troca, eu estou falando de direcionamento adequado da reação. Se o choque acontecer desse jeito, a reação acontece. Se elas se chocarem com a quantidade de velocidade que tem uma energia cinética adequada para vencer uma barreira energética, ela acontece. Se essas duas coisas, direcionamento, A com X e B com Y, e com energia suficiente, elas vão, ao se chocarem, estabelecer uma condição particular da reação química. Ou seja, elas geram um complexo que é ativado em que sentido? As reações do reagente AB, elas ficam mais frágeis e elas vão se quebrando, e as ligações de X e Y vão se quebrando, a ponto de eu formar uma ligação entre AX e BY. Então, é uma situação seguinte. Nesse complexo ativador, nós temos quebra de ligações e formações de ligações. Beleza? Então, você tem, como eu disse, cara, você forma um complexo ativador, você vai ter ligações de AB e XY quebrando e ligações de AX e BY se formando. Bem, mas eu estou falando de molecularidade. O que é molecularidade? É o número de moléculas que estão interagindo para que uma reação química aconteça. Se eu tenho número de moléculas que estão reagindo, eu estou falando de reagente, e reagente está do lado esquerdo da tabela, da seta. Do lado esquerdo significa do lado contrário aonde é a cabeça da seta. Porque a seta, eu falei para vocês, a seta aponta para o produto. Então, aqui eu só tenho um reagente. Essa reação é chamada de unimolecular. Aqui eu tenho dois reagentes, bimolecular. Mas eu tenho outras. Ó. Aqui é um reagente, unimolecular. Olha a constante aqui. Ó. Olha aí a velocidade. Constante A elevado a 1. Dois reagentes. Olha aí a velocidade. K pela concentração de A e pela B. Qual que é a ordem de reação aqui? 2. Bimolecular. Bimolecular. Beleza? A mais A. Velocidade, constante de velocidade pela concentração de A elevado ao quadrado. Bimolecular. E a ordem de reação global 2. A mais B mais C. Velocidade, constante de velocidade, A vezes B vezes C. Todos eles elevado a 1. Ordem de reação 3. Trimolecular ou termomolecular. Beleza? A mais B. Constante de velocidade. A elevado ao quadrado, B. A somatória 2 mais 1, 3. Trimolecular. Então, o que significa isso? A ordem de reação, ela indica quantas moléculas, também, tá? Também quando a gente está trabalhando com reações elementares. Porque a ordem da reação, ela te dá um indicativo da velocidade da reação, se é mais rápida ou mais lenta. Mas a ordem da reação não necessariamente vai ser número inteiro. Não necessariamente. Beleza? Quando ela é número inteiro, fica fácil de nós interpretarmos o seguinte. Quantas moléculas estão interagindo naquele processo reacional. Perceberam por que é importante a ordem de reação? Você descobre a ordem de reação, te dá um parâmetro de velocidade e te dá também uma ideia de quantas moléculas estão reagindo. Beleza? Captaram aí?
o número de alteração é igual ao número de moléculas que estão reagindo. Então, né, a ordem global, a ordem global da reação, ela indica o número de moléculas que estão reagindo. Esse número de moléculas que estão reagindo recebe o nome de molecularidade. De modo de falar, isso vai dizer que é igual ou indica? Eles indicam que sim, estão reagindo. São duas, que a ordem de reação global são duas, eu tenho uma reação que está acontecendo através de duas moléculas. Aqui, ó. Duas moléculas. Não estou falando que as moléculas são diferentes. Estou falando que são duas moléculas. Beleza? Eu não estou. Ó, aqui é uma molécula, unimolecular. Aqui são duas moléculas diferentes. Bimolecular. Ordem de reação 2. Global 2. Duas moléculas. São duas moléculas iguais. Beleza? Ah, mas não, são duas moléculas. Só que são duas moléculas iguais. Aqui, três moléculas diferentes. Três moléculas, só que eu tenho duas espécies. Duas espécies de moléculas diferentes. Aqui eu tenho três moléculas iguais, mas não deixa de ser trimolecular. Tudo bem? Compreendeu? Continuando, a gente está falando sobre o mecanismo. Não, vai fazer intervalo. Dá um intervalinho aqui para vocês, 15 minutos. Daí a gente volta para a gente continuar aqui, tá bom? Vamos intervalinho para vocês. Então, não fecha o trem, ó. Deixa eu fazer. Vou parar aqui, Priscila. A gravação. Só a gravação, porque nós daqui a pouco retornamos daqui 15 minutos. Lento.